Prontos? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Julgue as afirmações a seguir. O que que fala aqui no primeiro romano? Todo som alto tem grande intensidade? E aí você já está imaginando que sim, né? E eu te falo que não, cara. Eu sei por que que você já errou já de cara esse problema. Por quê? Porque a gente fala assim, ô meu, fala mais alto aí. Quando a gente diz para alguém falar mais alto, a gente dá a entender para ele aumentar, né, a intensidade sonora, né? Na verdade, falar mais alto em física não é aumentar a intensidade sonora. Falar mais alto em física é aumentar a frequência, né, aumentar a frequência do som. E não tem a ver com a questão de aumentar a intensidade. Tá? Então, todo som alto tem grande intensidade? Não, todo som alto, né, na verdade, tem a ver com a frequência e não intensidade. Né? Então, essa palavra aqui, intensidade, não tem a ver com a questão da altura. A altura é grave, é agudo. Então, quando alguém te fala assim, ô meu, fala mais alto, você tem que falar mais agudo. Quando alguém te falar assim, ô, fala mais baixo, você tem que falar mais grave. Tá? Então, a altura aqui em ondulatória não tem a ver com essa questão de intensidade não, tá? O que que fala aqui o segundo romano? Sons baixos são aqueles que têm pequena intensidade, mesma brincadeira, né, que eu acabei de falar, né? Então, essa questão de baixo e alto não tem a ver com intensidade. Então, quando alguém te fala, ou fala mais baixo, na ideia, pensando que você vai diminuir a intensidade de som que você está emitindo, a ideia não é essa. Falar mais baixo é diminuir a frequência, né? Diminuir a frequência e falar mais grave. Então, aqui a palavra não seria intensidade, seria grave, né? E aí sim estaria correto, né? Então, sons baixos são aqueles que possuem é, som mais graves, digamos assim, né? E som alto, falar mais alto seria aquele som que teria, né, digamos assim, uma frequência maior e não intensidade, como aqui o problema está querendo nos dizer e também nos enganar. Então toma cuidado com essas palavrinhas aí, tá? O que que diz aqui no terceiro romano? Quanto maior a frequência de um som, mais alto ele é. Opa, tá vendo? Aí sim, né? Então, quanto maior a frequência, mais alto ele é, tá vendo? Então, a questão de altura tem a ver com o quê? Com a frequência, tá? Então, de fato, aqui o terceiro romano tá correto. O que que diz aqui o quarto romano? Vamos ver aqui o quarto romano, o que que ele fala? Ele fala assim: a diferença entre um som forte e um som fraco está na frequência. O que ele está chamando aqui de som forte e som fraco, ele está falando da questão da intensidade, né? Então, som forte e som fraco, ele está falando de termo de intensidade. E a intensidade aqui em física não tem a ver com frequência, não, tá? Intensidade, lembra? Intensidade, como a gente calcula a intensidade de um som? É a potência, né, do emissor aqui no caso, dividido por quem? Pela área. E essa aqui no caso é a indicação de intensidade. Ou, né, a intensidade tem a ver com a amplitude da onda. Então, se a gente desenhar aqui, por exemplo, só para a gente relembrar aqui, no caso, a amplitude da onda, então, ou uma onda aqui no caso, o A aqui no caso, a amplitude, indica, né, a questão da intensidade, né, de uma onda, né? Não tem a ver com a frequência, não. Então, a gente fica com a alternativa qual? A única correta aqui no caso, né, analise, identifica as afirmações que são corretas, aqui no caso, somente, então, a terceira aqui está correta, alternativa D de dado. Bacana? Relembrar aqui essa questão, esses nominhos aqui pode confundir vocês? É isso.